Olá, queridos pais, bem-vindos. Este é o primeiro podcast do projeto Pais segundo o Coração de Deus. E nesse primeiro áudio estarei passando o que não será trabalhado nesse projeto, nesses áudios, e o porquê de a gente estar trabalhando tudo isso, discutindo este assunto que hoje tem tanta informação a respeito, que é a criação de filhos. Vamos lá? Primeiro eu quero ler com vocês um versículo que está lá em João, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para levar para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? E João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Aqui nós vemos que João Batista, ele explica para os fariseus que estavam ali perto dele, na beira do rio: quem é você? E essa é uma pergunta que Deus faz para nós. Quem é você? Então, Michele, quem é você? Quem é você como mãe? E a resposta para mim, para vocês, está também na resposta de João Batista, que diz: Eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor. Essa resposta que ele deu, ele fez uma referência ao profeta Isaías, que está lá em Isaías 40, versículo 3 até o 5, e diz assim: Ouçam, em uma voz que clama, abra o caminho do deserto para o Senhor. Preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem-se planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada, e todos a verão. E o Senhor falou. Então é interessante ver isso aqui, entender isso aqui. Nós, como pais, nós sabemos que os filhos são herança do Senhor. Então sabemos que eles são um presente que Deus nos deu. Nós sabemos que antes de ser nossos filhos, eles são filhos de Deus. Então Deus nos deu os seus filhos para que nós cuidássemos, para que nós direcionássemos. E nós, como pais, precisamos assumir esse papel de João Batista na vida dos nossos filhos. Então, nós estamos aqui como pais para preparar o caminho do Senhor. Nós precisamos aplanar a estrada, endireitar, nivelar os montes e as colinas, endireitar as curvas, tornar os planos trechos acidentados. Nós sabemos que toda criança ela já nasce com a herança do pecado, assim como nós nascemos. Então, as nossas crianças também precisam de salvação. Então, elas também precisam do Senhor Jesus. E hoje nós podemos ver que temos uma geração de pais completamente perdidos. Temos crianças completamente perdidas. Então, quando eu comecei a fazer a faculdade, isso foi há 3 anos e meio atrás, quando eu cheguei assim para fazer o estágio, que eu assim, acostumado naquele ambiente da igreja, e quando eu saí do ambiente da igreja para fora, que eu me dei conta de uma realidade assim assustadora. Eu fiz estágio numa turma que somente de 35 crianças de 2 tinha uma família estruturada. Então, e as outras crianças estavam cheias de problemas, carregando muitas coisas que eram manifestas em seu comportamento. Crianças que eu vi gente sem esperança, crianças sem sonho. Você olhava nos olhinhos daquelas crianças e não via completamente nada. Então isso é muito triste. Isso entristeceu muito o meu coração. Aí quando, vendo tudo isso, eu me lembrei das crianças da igreja. Assim, sabe, eu via na minha mente que elas têm uma luz. Que as crianças que eu lidero, que a minha filha tem uma luz, uma esperança, uma alegria, sabe? Elas têm perspectiva de futuro, elas são sonhadoras e isso é muito lindo. Isso são reflexos do trabalhar de Deus na vida dessas crianças, porque elas são crianças que estão buscando ao Senhor. Porque elas são crianças que buscam a Deus, que encontram a Deus, que Deus está trabalhando na vida delas. Enquanto as outras não, elas estavam perdidas ali. E hoje, se você quiser uma informação como criar seu filho, você pega o seu celular ali, dá um Google e já encontra um monte de resposta. Hoje, na era da informação, nós estamos vivendo uma das gerações de pais mais perdidas de toda a história.
uma geração de crianças completamente emocionalmente destruídas e abaladas, como a gente tem hoje. Então, a nossa geração de pais está fazendo um estrago que os frutos disso serão terríveis no futuro. Então, nós podemos escolher se a gente continua seguindo esse caminho, se a gente continua criando os nossos filhos pelo nosso próprio instinto, pelo nosso próprio estado emocional, ou a gente busca de Deus a vontade dele sobre eles. A gente busca informação sobre muitas coisas. Se a gente quer um emprego melhor, a gente estuda. Se a gente quer fazer faculdade, hoje você vai lá e faz. Então, você quer estudar, é muito simples, a gente estuda para muita coisa. A gente quer fazer uma coisa nova que a gente não sabe, a gente procura um tutorial no YouTube. Então, tudo ali é muito à mão. Se eu quero apoiar o jeito que eu crio o meu filho, mesmo estando errado, eu vou achar material que apoie isso. E mesmo dentro da igreja, existem pais que estão buscando material que não condiz com a palavra de Deus. Muitos dizem, que tem um ditado popular que diz aí que filho não tem manual de instrução. Gente, filho tem manual de instrução. E é a Bíblia, e é a palavra de Deus. E nós podemos buscar disso. O melhor livro, o melhor material para buscar conhecimento a respeito de criação de filhos está na própria palavra de Deus. Então tem muitas referências, tem muitos exemplos. Tem um exemplo de Ana, que foi uma mãe incrível. E tem um exemplo de Maria, que foi uma mãe incrível. E tem um exemplo de Davi, que foi um péssimo pai, apesar do grande homem que ele foi. Então, nós podemos aprender com tudo isso. E o que o mais importante a respeito de sermos bons pais é sermos bons filhos de Deus. Muitas vezes nós viemos já de famílias destruídas. Nós viemos de pais que não foram bons para nós. Então, nós não temos exemplos dentro de nossas casas, no nosso passado. Mas nós precisamos entender que Jesus ele nos deu uma nova vida. Ele nos deu um novo nascimento. E principalmente, Ele nos deu um novo Pai. Então, Deus é o nosso Pai de referência agora. Ele tem a capacidade e o poder de nos ensinar. Porque Ele é Pai desde o início dos tempos. Então, nós podemos aprender com Ele. Então, nesses podcasts, nesses áudios, nós estaremos buscando esse conhecimento de Deus. Buscando que as Escrituras dizem a nosso respeito, dizem como melhorar. Nós entendemos que Deus ele dá uma honra e um privilégio sermos pais. Então Deus nos dá esse privilégio. É uma bênção sermos pais. É uma bênção ter as nossas crianças, vê-las crescer, vê-las conquistarem o mundo e tantas outras coisas. É muito lindo. Então nós podemos impulsionar isso para a direção correta, que é para a direção dos braços do Pai, do nosso Pai. E nós podemos fazer isso. Então, trarei aqui também materiais de gente de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, pautada na palavra, dicas para que nós venhamos nos aprimorar, que nós venhamos a estudar, que nós venhamos crescer e principalmente para que nós venhamos aprendermos a sermos bons filhos. Que nós precisamos, antes de tudo, buscar ao Senhor, buscarmos sermos bons filhos de Deus. Que quando a gente está perto de Deus, Ele nos transforma. Não é pela nossa força, pela força do nosso braço, pelo nosso muito querer, nem que a Bíblia fala, nem por força, nem por violência, mas é pelo poder do Espírito. Então, o Espírito Santo, quando a gente está perto de Deus, a gente é transformado por estar perto dele. E nós podemos estar perto deles e buscar as informações que nós precisamos para sermos bons pais. Eu acredito no fluir de dentro para fora. Porque Jesus fala, se beberem da minha água, vocês jamais sentirão sede outra vez. E de vocês fluirão rios de água viva. Então nós podemos fluir rios de águas vivas dentro da nossa casa. Nós podemos construir ambientes sobrenaturais, ambientes de glória na presença do Senhor dentro das nossas casas. Que os nossos filhos vão conhecer um Deus que a gente fala, mas vai ver um Deus que habita em nós, que nos transforma. Então, esse vai ser o nosso trabalho. Nós estaremos juntos, nós vamos aprender, nós vamos crescer e Deus vai trabalhar em nós. Nós iremos ver os frutos, porque a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Então ela não volta vazia. Então tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Então se a gente está plantando sementes de bênção, sementes de Jesus no coração dos nossos filhos, nós vamos colher isso a curto, médio e longo prazo.
Então eu te convido nesta hora, vamos orar, vamos buscar do Senhor. Sempre estarei encerrando esses podcasts com uma oração. Eu quero que, se você tiver a oportunidade de parar o que você está fazendo para nós estarmos juntos nessa oração, então se permita. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, porque nós precisamos de Ti. Nós estamos aqui, Senhor Deus, porque nós reconhecemos que sem Ti nada somos. Nós estamos aqui porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor nos deu o privilégio, a honra e a alegria de sermos pais. O Senhor também nos diz as responsabilidades que temos. Hoje nós somos João Batista na vida de nossos filhos. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, para endireitar as estradas, para aplanar os caminhos, para direcionar, Senhor Jesus, os nossos filhos a Ti. Oh, Pai, nos ajude. Nos dê fome e sede pela Tua presença. Oh, Senhor Jesus, nos ajude, Pai amado, para que nós viemos nos colocar diante da Tua vontade, debaixo das Tuas asas, dos Teus cuidados. Antes de sermos bons pais, Pai amado, que nós venhamos experimentar sermos filhos do Senhor. Experimentarmos termos as direções do Senhor. Nós o amamos, Senhor, e dizemos de novo, nós precisamos de Ti. E por isso estamos aqui. Senhor, venha abençoar todos que estão ouvindo e participando deste projeto. Oh, Senhor, que nós possamos crescer e ver os frutos disso e darmos glória ao Senhor pelos milagres e pelas grandes coisas que nós veremos. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo áudio. Fiquem com Deus.